Galera, esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer ligações em série, mistas e em paralelo com apenas LEDs e fios. Vamos usar também um alicate para desencapar os fios, uma fonte, seja ela bateria ou essa mesmo que liga na tomada. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre a ligação em série. A ligação em série é feita da seguinte maneira: nós temos o lado positivo e o negativo do LED. O positivo é a perninha maior e o negativo é a perninha menor. Para realizarmos a ligação em série, precisamos ter em mente que uma perninha do primeiro LED tem que ficar solta e a outra vai ser usada na conexão. A conexão em série é como se fosse uma sequência de componentes conectados. Vamos conectar o negativo de uma na positivo de outra. Aí faremos isso várias vezes, eu vou demonstrar ao longo do vídeo. O que devemos ter em mente, que é muito importante, que ao conectarmos em série, a tensão total do circuito vai ser equivalente à tensão dos 4 LEDs somados. Ou seja, se esse LED tem 2 volts, e esse aqui consome 2 volts também, e esse, nós teremos no total 8 volts sendo consumidos. A corrente do circuito ela não é alterada, ou seja, se cada LED tem 20 mA, nós não vamos somar esses 20 mA um com o outro. Nós vamos ter apenas 20 mA no total. Eu vou explicar um pouquinho sobre a ligação em paralelo. Para realizarmos a ligação em paralelo, devemos ter em mente que vamos juntar todos os 4 lados positivos do LED e todos os 4 lados negativos entre si, ou seja, conectar os lados negativos assim e os lados positivos assim. Desse jeito, nós podemos ver que a tensão total do circuito não será aumentada, ela será mantida. Ou seja, se cada LED tem 2 volts, o circuito só vai precisar de 2 volts para ser alimentado. Esse é um tipo de circuito ideal para quando quisermos fazer uma maquete com apenas 2 baterias de 1,5 V, ou coisas simples usando apenas 2 baterias, 2 pilhas no caso, de 1,5 V cada. Esses LEDs aguentam sem problema 3 volts. Eu acredito que não irão queimar, mesmo tendo a tensão de funcionamento como 2 volts. Agora sobre a corrente total que eles consomem. Eles vão consumir mais corrente do que o normal. A corrente deles será adicionada uma à outra. Se temos 4 LEDs de 20 mA, nós teremos 80 mA no total. Diferentemente da ligação em série, que nós apenas acrescentamos um ao outro na tensão. Ou seja, se temos 2 volts em cada, teremos 8 volts. Isso na ligação em série. Na ligação mista, a coisa já fica um pouco mais complicada. Então eu vou tentar explicar de um jeito que vocês possam visualizar. Mas não se desesperem que eu também vou demonstrar daqui a pouco como se faz cada ligação. Na ligação mista, nós temos que imaginar que temos a ligação em série e em paralelo ao mesmo tempo. Ou seja, para conectarmos esses 4 LEDs em ligação mista, podemos fazer o seguinte: ligar o positivo desse com o positivo desse, o negativo desse com o negativo desse, como se tivéssemos uma ligação em paralelo. Quando fazemos isso com os LEDs, é como se eles fossem um só. Imaginem que esse LED aqui é uma coisa só, e esse aqui, a gente faz a mesma coisa. Positivo com positivo, negativo com negativo. Aqui nós temos 2 LEDs ligados em paralelo. 4 LEDs no caso, né? Desculpa. Aí pegaremos o lado positivo desses e ligaremos no negativo desses. E o lado positivo desse vai ficar para fora. E o lado negativo desse vai ficar também para fora. O que nós faremos? Pegaremos e ligaremos na bateria. Assim, os 4 LEDs serão acesos em ligação mista. Agora, qual vai ser a tensão total desse circuito? Bom, como temos 2 ligações em paralelo, essa daqui vai consumir 2 volts e essa aqui também vai consumir 2 volts. Só que como ligamos elas duas em série, no total teremos 4 volts. E a corrente, qual vai ser? Aqui temos 40 mA e aqui temos 40 mA. Quando ligamos em série, esses dois continuam 40 mA. Então no total teremos 40 mA e 4 volts. Após desencapar uma certa quantidade de fios aqui, eu vou ensinar para vocês como fazer primeiramente a ligação em série. Nós pegamos aqui, enrolamos o fio no negativo. Depois enrolamos o fio no positivo de outro.
Então, galera, como eu estava falando, essa conexão é feita dessa maneira, vai ficar parecendo com isso. Olha a sequência: positivo primeiro, negativo no positivo, negativo no positivo, negativo no positivo, sobra um positivo. Como a gente vai ligar isso então? Aqui eu vou ajustar minha fonte para 3 volts. Aqui, cadê? 3 volts vai ser necessário. Vou ligar o vermelho no positivo e o preto no negativo. Podemos ver aqui que os LEDs se acendem perfeitamente. Agora eu vou demonstrar para vocês a ligação em paralelo. Como vocês podem ver, eu vou precisar botar um fio no positivo no caso vermelho, e um fio no negativo de cada um. Vocês estão vendo? Aqui, um fio em cada. Agora nós temos que juntar todos os 3 positivos e todos os 3 negativos. Como vocês podem ver, os 3 negativos estão ligados ao negativo da fonte e os 3 positivos estão ligados ao positivo da fonte. Então vamos iniciar aqui. Vou colocar também 3 volts e vou ligar aqui. Acendi os 3 LEDs, ó, dá pra ver. A ligação mista pode ser feita com facilidade ao conectarmos esses 2 LEDs em paralelo e esse aqui conectado com esses dois, só que em série. Ou seja, o que faremos? Vamos juntar esses dois aqui. Juntamos. Agora o negativo. E o que fazemos? Agora, finge que isso aqui é um LED só. A perna positiva no negativo. Como vai ficar? Vamos ligar a fonte. Vamos botar a fonte. Continuamos com 3 volts. Por quê? Aqui vai usar 2 volts porque está ligado em paralelo. E aqui vai usar mais 2 volts, porque esse mais esse está ligado em série. Ou seja, 2 volts daqui mais 2 volts daqui, igual a 4 volts. Só que como temos 3 volts na fonte, vamos ligar com 3 volts mesmo. Agora é só eu tocar aqui que os LEDs vão se acender. Olha só, galera, que legal. Todos os LEDs acesos. Para ser mais fácil de visualizar. LED em ligação mista. Deixa eu desligar a luz aqui, vai ficar bem legal o efeito. Ó, os 3 LEDs em ligação mista. Então, galera, mais um vídeo do canal fica por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Talvez tenha ficado um pouco confuso na hora de ligar os LEDs, mas a minha explicação foi correta. Porque os LEDs eles estão meio ruinzinhos, são antigos. E a minha fonte não tem todas as extensões que eu precisava. Mas fora isso, dá para entender bem as noções de ligação em série, mista e paralela.